Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação. E nesse vídeo, pessoal, eu irei falar um pouco para vocês sobre exória. Por que as minhas exórias ficam amareladas? Essa é uma pergunta que muitos jardineiros fazem, muitos proprietários de jardins fazem. Muitos jardineiros falam, já coloquei isso, já coloquei aquilo, e continua amarelada, continua morrendo as plantas. Pessoal, eu já falei aqui no canal que um agrônomo, quando ele pega uma plantação debilitada, ele pega a amostra de terra, pega as folhas, leva para o laboratório, faz a análise e aí ele tem a resposta para a situação, para saber aquilo que está acontecendo com aquela planta, tá? Através da análise da terra e análise da folha. Ele sabe o que precisa ser colocado na terra para que a planta se recupere, tá? E ao mesmo tempo ele levando as folhas no laboratório, ele vai saber também o porquê a planta está daquele jeito, está naquela situação. Então, o agrônomo ele tem essa vantagem, ele tem essa condição de levar isso ao laboratório e descobrir. Então, o agrônomo levando isso ao laboratório, ele vai saber tudo o que está acontecendo, tanto com a planta quanto com o solo, e vai dar a solução. Tá? Já o jardineiro ele não tem condições de fazer isso. Eu já falei sobre isso aqui, ele não tem condições de fazer isso. Então, o que eu recomendo você a fazer? Não coloque adubo químico, o NPK, não coloque. Não recomendo colocar. A planta está naquela situação, não use o NPK. O NPK só vai deixar a terra um pouco mais ácida, tá? E não vai resolver o problema da planta. O que eu recomendo é colocar o calcário no solo para fazer a correção do solo e logo depois fazer a adubação com esterco de gado. Faz a adubação com esterco de gado e as folhas que já estão na planta, elas não vão se tornar verde. As folhas que vão sair verdes são as folhas novas que irão surgir na planta. Essas sim já vão sair já numa coloração melhor. Se por acaso não a coloração das folhas ainda sair um pouco amarelado, depois de 15 dias, um mês, você faz uma nova adubação com o esterco de gado. Tá? Então, quando você faz a adubação com o esterco, a planta vai ter todos os nutrientes que ela necessita para que as folhas dela se recuperem e fiquem verdes. Ou seja, as folhas velhas não vão se recuperar. O que vai acontecer é surgir folhas novas numa coloração já melhor do que a coloração das folhas velhas. Se o problema ainda estiver acontecendo, mesmo em pequena escala, continua a adubação uma vez por mês até as folhas se recuperarem. Como fazer o plantio das exórias? Muita gente, pessoal, cava um buraquinho e coloca a planta. Cava outro buraquinho, coloca outra planta. Cava outro buraquinho, coloca outra planta. Não é assim que se faz o plantio das exórias. Você tem que cavar uma valeta de 30 centímetros de largura por 30 de profundidade no mínimo. Eu aconselho a 50 de profundidade. Coloca o esterco embaixo, tira a planta do saquinho, coloca as plantas em cima, coloca mais esterco até o meio do torrão e aí cobre com a terra vegetal, tá? Aí sim a sua planta está corretamente plantada com uma adubação de fundo de cova. Depois basta fazer a rega. Olha pessoal, quando as exórias são podadas, geralmente ocorre uma necrose chamada superbrotação. Tá? Galhos começam a necrosar e começa a nascer superbrotações, várias brotações no mesmo local, e a planta começa a ficar feia. Então eu não recomendo muitas podas nas exórias.
Eu prefiro deixar ela crescer naturalmente e cortar apenas aqueles galhos que estão atrapalhando, né? Atrapalhando a passagem de pessoas, coisas desse tipo, né? Eu não recomendo muitas podas nas exórias. Gosto de deixar as plantas crescerem naturalmente, retirando apenas os galhos que incomodam as pessoas. E quando existe essa necrose, né, essa superbrotação da planta, eu costumo retirar, tá, para poder a planta não ficar tão feia. E justamente isso acontece pelo fato dela não estar bem adubada, porque a planta estando bem adubada, ela libera galhos mais fortes, e em vez de ficar liberando galhos, pequenos galhos mais fracos, tá? Então a adubação é fundamental para o desenvolvimento da exória. Com relação às regas, as exórias gostam de regas frequentes, pessoal. Gostam de bastante água. Pode molhar bastante as suas exórias, que elas gostam bastante de água, tá? E para floração, farinha de osso. Farinha de osso é fundamental para otimizar a floração das exórias. Existem as exórias reis, né? Existem várias espécies de exórias reis que podem ser feitas, né, cerca viva alta, tá? Essas exórias não prejudicam alicerces, não prejudicam pisos, são ótimas para usar como cerca viva, e você pode utilizar com tranquilidade, tá? E manter da altura que você desejar. Eu já vi exória até com 3 metros de altura, tá? Já vi com 3 metros de altura, podada, e muito bonita mesmo. Olha só, pessoal, aqui está um exemplo de uma planta, tá, que está com deficiência nutricional. Está amarelada, tá? Está com deficiência. Então aqui, nessa situação, basta eu colocar um pouco de calcário e esterco de gado aqui, que resolve, tá? Os grandes produtores têm produtos foliares que aplicam e resolvem essa situação rapidamente. Mas um dono de jardim, um jardineiro, às vezes não tem acesso a esse produto, a esses tipos de produto. Então é por isso que eu recomendo o esterco de gado, que é uma coisa mais acessível e que resolve comprovadamente a situação, tá? Porque é o que eu uso, é o que eu faço e sempre dá certo. A falta de regas, tá, pessoal, também faz com que a planta amarele, tá? O sol forte batendo e a planta desidratada faz com que as folhas fiquem amareladas, tá? Meio até embranquiçada, e sequem e caem. Então é por isso que as regas também são importantes para manter as plantas saudáveis. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação. Por favor, deixe seu like, deixe o joinha aí, só tocar no joinha aí, compartilhe seu vídeo com seus amigos e muito obrigado.